irmãos, eu quero com alegria cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para fazer parte desta lição, a lição de número 6, que tem como título a necessidade de pureza no mundo sujo, diz o comentador aqui. Vamos para a nossa introdução. Samuel é uma das figuras mais importantes da Bíblia, sendo ele o primeiro dos profetas desde que o povo se estabeleceu na terra prometida e o último dos juízes exerceu o governo e se estabeleceu como figura central desde o período extremamente conturbado. Não é por acaso que ele ocupa o mais alto escalão dos homens bíblicos. Sua vida é repleta de acontecimentos extraordinários e passagens marcantes. Foi Samuel que ungiu Saul e Davi. E os dois primeiros reis, ele sucedeu o sacerdócio de Eli, ganhou importantíssimas batalhas contra os filisteus e realizou a turbulenta passagem da era dos juízes para a monarquia. Apesar de todos os grandes feitos, o contexto familiar deste grande herói hebreu é igualmente impactante e possui muitas lições para os nossos dias. O ponto 1 diz assim: de filho tão sonhado a líder profundamente amado. O contexto histórico vai dizer: Samuel nasceu num contexto histórico extremamente conturbado. Tempo onde a jovem federação formada pelas 12 tribos não conseguia viver em estabilidade política interna, desde a morte de Josué. As 12 tribos vinham sendo governadas por juízes estabelecidos por Deus a partir das situações pontuais. Apesar da chancela divina, muitos dos juízes não conseguiram atender a expectativa do povo e acabaram por se desviarem, dividindo ainda mais a nação. Além dos problemas internos, o povo de Deus vivia o constante assédio dos povos vizinhos e, consequentemente, enfrentava guerras e percas. Moabitas, amonitas, filisteus, amalequitas e mais uma centena de clãs tribais ameaçavam e empreendiam grande campanha militares com o objetivo de desterrar a Israel. Filho tão desejado, mesmo com todos os acontecimentos gerais, o livro tem o seu começo, um relato da história da família de um homem chamado Elcana, pai de Samuel. Os primeiros versos nos apresentam uma moldura dessa família. Elcana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Elcana era da tribo de Levi, habitante da cidade de Ramá, e fiel cumpridor dos votos, subindo todos os anos a Siló para adorar o Senhor. Elcana levava toda a sua família para o ato da adoração e passava assim seu legado, mostrando-se um homem diligente com suas funções paternas. Inicialmente observamos uma tensão familiar profunda, pois Ana não podia ter filhos, e no contexto judaico, uma mulher infértil era uma mácula para o homem. Penina, a outra esposa de Elcana, utilizava-se desta situação para zombar de Ana, colocando no limiar de uma depressão. Após choro, angústia e muita oração, Ana teve seu desejo atendido. Eu paro um instante aqui para observar a luta desta mulher crente em Deus, desta família. Esta mulher não tinha filhos, e como os irmãos sabem, não ter filho num período era muito difícil para uma mulher hebreia, a situação em que ela estava. Mas o texto vai dizer aqui que após choro, angústia e muita oração, Ana teve o seu desejo atendido. Se nós, como pais, mães, como sacerdotes dos lares, das casas, das famílias, não usarmos as armas que Ana usou
é muito difícil a nossa família permanecer no ambiente cristão. Por quê? Porque o mundo ele é muito atrativo. O mundo oferece muitas coisas que ao olhar do ser humano, do homem natural, parecem boas, mas na verdade não são. Então, somente através do choro, da oração, da súplica, do clamor, nós conseguiremos levar os nossos filhos até a presença do Senhor e fazer com que eles permaneçam unidos e firmes. Após choro, angústia e muita oração, Ana teve seu desejo atendido. Como o tão desejado filho, aquela mulher foi finalmente agraciada por Deus. Neste cenário, Samuel veio ao mundo como filho da misericórdia divina. Foi ele o agente da paz no coração de sua mãe. E depois dele, Ana teve outros filhos. E sua vergonha se encerrou. Biblicamente falando, ser mãe era um principal ofício de uma mulher, indo para além da obrigação. Uma mulher hebreia ansiava de todo o coração ser agraciada com a possibilidade de gerar um filho, pois Deus tinha prometido desde o Éden que do ventre da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Logo, cada mulher tinha no seu íntimo a esperança de que era completamente possível que aquela criança em seu ventre poderia ser o Messias prometido. Pai presente e marido amoroso, falando da pessoa de Elcana, marido de Ana. Quando pensamos a respeito do primeiro capítulo do livro de Samuel, normalmente dispensamos toda atenção a Ana, e não é para menos, pois seu exemplo de fato é cativante. Todavia, não podemos esquecer do papel de Elcana. Em todos os relatos sobre este homem, notamos traços exemplares. Desde os primeiros versos é nítido o seu caráter, levando toda a família para adorar anualmente em Siló, segundo o mandamento de Moisés. Somente os homens eram obrigados a subir à cidade congregacional para adorar, ficando facultativo às crianças e às mulheres. Elcana mostrou-se cuidadoso, reverente ao levar todos os filhos e as duas esposas a Siló para adorar, pois era conhecedor do valor do culto e do congregar, ensinando assim por meio do exemplo. Outro comportamento que notamos em Elcana é o amor e a compreensão cultivada por Ana, de sua mulher Elcana. Nos momentos de angústia e tristeza de sua mulher, Elcana se apresentava buscando consolar sua esposa. Por que não come? Por que estás triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Vemos em Elcana a sensibilidade e o apoio esperado de um bom marido. Entendemos o voto feito por sua mulher, incentivando-a a cumprir do mesmo. Incorruptível em um mundo corruptível. Aqui eu quero me deter alguns minutos. Mundo corruptível. Bom, os textos bíblicos, como João, o Evangelho, como João, a Epístola, vai dizer no capítulo 2 e no verso 15, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Quando Paulo escreve a primeira carta, ou a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, Paulo está dizendo, não vivam segundo o padrão deste mundo. Não vivo segundo o costume deste mundo. Vivo na contramão, ao contrário do que o mundo vive, certo? Agora nós olhamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, Jesus vai dizer assim, se o mundo vos aborrece, todos eles, tanto João quanto o próprio Jesus e quanto o Paulo, eles estão falando do sistema implantado pelo príncipe deste mundo que é Satanás.
Basta nós olharmos para o capítulo 4, verso 8 do Evangelho que escreveu Mateus, a tentação de Jesus no deserto, você vai entender que no verso 8, a última investida de Satanás contra a pessoa de Cristo foi justamente o verso 8. Novamente, transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O mundo tem cativado as pessoas, principalmente os jovens, através dos meios de comunicação, podemos assim dizer, o mundo eletrônico, o mundo digital, né? Isso tem sido uma grande forma, um sistema muito bem elaborado que tem atraído milhões e milhões de pessoas, na sua grande maioria jovens. E esse mundo é um mundo perigoso, é o mundo da atração, é o mundo que chama, é um mundo que prende, é um mundo que torna as pessoas escravas. E nós, como pais, mães, nós como sacerdotes do lares, devemos ensinar, instruir, sermos exemplo de vivermos na contramão do mundo. Voltamos para o verso 18 que eu citei do capítulo 15 de João, você vai ver Jesus dizendo assim, ó, se o mundo vos aborrece. Então ele está falando do sistema, né? Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Então o comentador vai dizer aqui, incorruptível em um mundo corrupto. Ele está falando da pessoa de Samuel, que vivia num ambiente religioso, mas um ambiente corrompido. Mas este ambiente corrompido não corrompeu a vida daquele homem que se tornou um exemplo de homem de fé e coragem. Vamos ler o texto. Após ser desmamado e entregue sob a tutela de Eli, Samuel manteve-se em serviço sacerdotal e político até o final de sua vida. O autor bíblico nos relata de forma ostensiva diversas passagens descrevendo o estado espiritual dos dias de Samuel. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Era uma época política e espiritualmente instável e a principal instituição do povo, o templo, estava completamente entregue à vontade ímpia dos filhos de Eli. Samuel tinha todo o precedente possível para seguir o mesmo caminho, entretanto, optou por crescer reverente e servo, mantendo-se fiel à sua linhagem levítica e ao seu chamado perante o Senhor. Este homem traz de casa, da família, do pai, da mãe, que tiveram o cuidado de educá-lo nos preceitos de Deus, né? E esse menino cresceu num ambiente desfavorável. Você vai conhecer a história, vai ler a história do capítulo 1, 2 e 3, onde relata a história do ministério de Eli e dos seus dois filhos, Ónfines e Finéias, como era a conduta dessas pessoas. A ponto de no capítulo 2, versos 27 e 28, Deus dizer, por que dais coices contra o meu sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra mais os teus filhos do que a mim. Longe de mim tal coisa, disse o Senhor, porque os que me honram, honrarei, e os que me desprezam, morrerão de forma precoce. Então, esse era o ambiente que aquele moço, aquela criança, aquele adolescente vivia. Mas este moço tinha uma instrução de casa, de um pai e de uma mãe. O líder amado, do início de sua vida, Samuel encontrou situações complexas e desafiadoras. Após ser apresentado como cumprimento de um voto de sua mãe, manteve-se fiel a Deus, mesmo em meio à corrupção do templo no período de Eli. Samuel ascende como um importantíssimo líder político e religioso, ocupando este papel até o final de sua vida. Apesar de o povo ter exigido um rei, Deus ter escolhido
primeiro a Saul e posteriormente a Davi, Samuel permaneceu como figura de referência em Ramá até a sua morte. Na ocasião, todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Samuel era um líder exemplar, respeitado por seu povo. Ele permaneceu como instrumento de Deus para que aquela nação eleita não se entregasse por completo às práticas dos povos vizinhos. Ele foi um homem que influenciou a nação israelita a voltar-se para Deus, sendo ele mesmo o maior exemplo de fidelidade e de obediência. Se queremos que os nossos filhos sigam os nossos caminhos, os nossos passos, nós devemos ser o exemplo. No capítulo 13 e 15 do Evangelho de João, Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. No capítulo 2, versículo 21 do primeiro livro de Pedro, Pedro vai dizer: porque para isso sois chamado, por também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos o seu caminho. E qual é o exemplo que nós, como pais, estamos deixando para os nossos filhos? Como é que eles vão viver num ambiente, neste mundo corrupto, neste mundo imoral, neste mundo idólatra, neste mundo prostituto, adúltero? Como é que eles vão encarar o pecado? De que forma? Da forma que você, da forma que eu. Eles vão ter o exemplo. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós praticamos no dia a dia, é o exemplo que eles vão seguir. Samuel e seu chamado. Desde o início de sua vida, Samuel mostrou-se que aprendera com seus pais o comportamento esperado de um servo do Altíssimo, não se corrompendo com o modo de ser promovido por aqueles os quais ele convivia. Está falando dos filhos de Eli, né? Que davam mau testemunho no templo, fazendo as pessoas deixarem de vir no templo, na igreja da época. As pessoas se escandalizavam com a atuação dos filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, e este homem não corrigia os seus filhos. Mas Samuel era diferente. Nós vamos ver. Neste ponto é nítido a relevância em que o exemplo legado pelos pais produziu na vida dos filhos. Encontramos Samuel crescendo em graça e conhecimento, em meio a uma geração perdida e imersa no pecado. Olhe para o mundo. O texto bíblico do primeiro livro de Samuel 5:19, a carta universal, vai dizer: sabemos que somos de Deus. Ele está falando da igreja. E o mundo jaz do maligno. Esse é o comportamento das pessoas que estão no mundo. Se olharmos para o capítulo de número 4 e o verso de número 4 da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós vamos ver que ele vai dizer: nos quais o Deus deste mundo, o Deus que governa esse sistema, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Seu chamado foi confirmado por sua conduta e pela presença de Deus impressa em suas atitudes. Frutos. Jesus disse no capítulo 7, versículo 20 do evangelho que escreveu Mateus: porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se nós dermos fruto como homens de Deus, como líderes de Deus, como sacerdotes do lar, os nossos filhos terão esse legado, receberão essa instrução, como Alcana e Ana fizeram com este moço. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabiam que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. Paternidade de Samuel. Agora já vai falar dos filhos de Samuel. Falamos do ministério deste moço, no meio da corrupção em que ele viveu. E agora vou falar da paternidade.
A Bíblia é bem econômica em alguns detalhes sobre a vida deste profeta. Em nenhum momento vemos sendo citado o nome de sua mulher, assim como detalhes mais específicos de seu relacionamento familiar. A única citação que temos sobre a família Samuel está em 1 Samuel capítulo 8, onde o povo, após Samuel nomear seus filhos Joel e Abias como sucessores e juízes sobre Israel, clama por um rei, pois seus filhos não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Quando este homem ficou velho, ele passa o seu ministério para os filhos. Só que os filhos do Samuel não seguiram o seu legado. É importante nós vermos que esse homem foi um homem de uma vida irrepreensível, né? Mas os filhos de Samuel seguiram a direção oposta, foram ao contrário, a ponto do povo não querer que eles continuassem o ministério do seu pai. Então foi onde surgiu o desejo de que Samuel preparasse alguém para assumir como rei, conforme tinham as outras nações. É muito didático observarmos este acontecimento. Deus tinha previsto mais de 400 anos que chegaria o tempo em que o povo pediria por um rei. Pai rico, filhos pobres. Samuel é um homem digno de ser admirado por seus feitos e nos serve como um alerta sobre a dinâmica familiar, tendo todas as chances de se corromper com o exemplo dos filhos de Eli. Samuel manteve-se fiel aos ensinamentos aprendidos de seus pais. Entretanto, no que diz respeito aos seus filhos, em algum momento o profeta e juiz Samuel deixou a desejar e seus descendentes sucumbiram à conduta pecaminosa que ele tanto condenara. É temerário os acontecimentos relatados em 1 Samuel capítulo 8. Samuel é um dos homens mais relevantes em toda a narrativa bíblica e mesmo assim falhou como pai. Então você vai ver que mesmo com aquela conduta irrepreensível que ele teve em todo o seu ministério, como pai, como ensinador, como educador, ele foi um fracasso. Os filhos dele não puderam dar sequência ao ministério do pai, porque pervertiam o juízo e aceitavam suborno. Eles eram avarentos. O mesmo assim falhou como pai. Aqui notamos a importância de não nos corromper pelas práticas deste mundo tenebroso. Vamos rapidinho para o livro de Gênesis, só para entendermos aqui. O livro de Gênesis vai dizer assim no capítulo de número 6, verso 11: a terra estava corrompida diante de Deus e encheu-se a terra de violência. O pecado dominou o coração das pessoas de uma maneira que a corrupção moral afetou a sociedade. E isso transformou a sociedade em uma sociedade extremamente violenta, a ponto de Deus dizer lá no verso 6, arrependo-me de haver feito o homem sobre a face da terra, e doeu-lhe o coração. E disse Deus, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Uma sociedade completamente corrompida, uma sociedade completamente deplorável, a ponto de Deus entristecer-se de ter formado o homem. E agora teria que agir, porque a justiça divina não poderia permitir que o homem vivesse naquela condição. Mas fica o alerta para mim, para você, nós que somos pais, que somos igreja. O verso de número 8 do capítulo 6. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto e andava com Deus. Então,
mesmo que a sociedade esteja apodrecida, porque a palavra corromper no original quer dizer apodrecida, algo que cheira mal. Mesmo que a sociedade esteja vivendo nesta situação, é possível que uma família estruturada na palavra, tendo pai e mãe que tenham exemplo de pai e mãe que oram, que clamam, que choram, criar filhos diferentes dos filhos de Samuel, né? Criar filhos como criou Elcana e Ana. Fica aqui o convite divino, né? Fica aqui o convite. Clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos clamar pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa sociedade, para que através do nosso testemunho de cristão, de sacerdote do lar, nós venhamos a tragar algumas pessoas que estão no liminar da perdição, como disse Judas, lá no capítulo de número 1, verso 23. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, arrebatai alguns, salvando-os do fogo. Que Deus abençoe no nome de Jesus.